Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal e eu acredito que antes da gente ir para o embate em si, precisamos entender sobre cada um dos envolvidos nessa história. O Pedro Pascal é irmão da Lux Pascal, uma mulher trans que se assumiu em 2021 e o ator é super defensor das pautas trans. Inclusive, nesse mesmo ano, ele compartilhou a citação no seu Instagram: "O mundo sem pessoas trans nunca existiu e nunca existirá. Hashtag proteja crianças trans e hashtag direitos trans são direitos humanos." Alguns dos seus seguidores acabaram não gostando desse posicionamento e anunciaram nos comentários de suas fotos que iriam parar de segui-lo, e o mesmo respondia tipo: "Vai lá, pode parar de seguir, ninguém liga, muito menos eu." E o apoio não vai parando por aí, porque na estreia de Thunderbolts, filme da Marvel, ele foi com uma camisa escrito "Proteja as bonecas", que é um termo criado pela comunidade LGBTQIAP+, para se referir a mulheres trans. E a camisa faz parte de uma campanha pró-pessoas trans e a venda destina parte dos lucros para a ONG Trans Lifeline. Já J.K. Rowling é totalmente o contrário do Pedro Pascal, porque há anos e anos é conhecida por fazer declarações polêmicas contra a comunidade trans. O pior é que, com o tempo, o discurso dela foi ficando cada vez mais extremista e vira e mexe ela acaba envolvida em novas controvérsias por conta das suas falas sobre a transexualidade. A autora começou a tornar esse discurso mais público lá por 2020 no Twitter, quando ela leu um artigo que usava o termo pessoas que menstruam e não mulheres, que é o termo que ela queria que fosse usado, mulheres. E ela zoou toda essa situação falando o seguinte: "Pessoas que menstruam, tenho certeza de que costumava haver uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajuda? Woman, wimpant, womad." Essas palavras são modificações propositais da palavra woman, que significa mulher em inglês, ou seja, claramente ela tá zombando de pessoas trans nesse tweet. Ela também já escreveu sobre a sua preocupação com a transição de pessoas mais jovens, cirurgias, hormônios, e sobre a comunidade trans ela falou o seguinte: "Luto contra o que considero um movimento poderoso, traiçoeiro e misógino, que conquistou enorme espaço em setores muito influentes da sociedade. Não considero esse movimento em particular como benigno ou impotente. Por isso, receio estar ao lado das mulheres que lutam para ser ouvidas contra ameaças de perda de meios de subsistência e ameaças à sua segurança." E um dos tweets dela que repercutiu bastante também foi quando ela publicou uma imagem que estava escrito: "Repita conosco, mulheres trans são mulheres." E a JK responde isso com um não. Em resposta, uma pessoa brincando disse que ela poderia pegar 2 anos de prisão, e ela responde que ficaria super feliz em cumprir 2 anos na cadeia se fosse por isso. "Ficarei feliz em cumprir 2 anos se a alternativa for a liberdade de expressão e a negação forçada da realidade e da importância do sexo." Deu pra entender porque Pedro Pascal e J.K. Rowling são tão opostos quando o assunto é a comunidade trans, né? Bom, já a treta direta entre os dois começa em abril desse ano, quando a Suprema Corte do Reino Unido decide que o conceito legal de sexo é binário, ou seja, um homem ou mulher só é homem ou mulher baseado no sexo biológico. E óbvio que isso exclui totalmente os transexuais, já que legalmente eles não serão mais reconhecidos. E a J.K. Rowling comemorou muito esse retrocesso. A autora, no Twitter, postou uma foto sorridente e escreveu na legenda: "Adoro quando um plano dá certo. Hashtag Suprema Corte. Hashtag Direito das Mulheres." E para piorar ainda mais essa situação, surgiram boatos de que a J.K. Rowling teria doado cerca de $70 mil para um grupo de mulheres feministas radicais com pautas anti-trans. Esse mesmo grupo teria sido um dos principais responsáveis por fazer pressão sobre a Suprema Corte do Reino Unido para que eles decidissem que mulheres trans não deveriam ser reconhecidas legalmente como mulheres. Claro que essa atitude da J.K. Rowling gerou uma série de críticas. Muitas pessoas estavam super incomodadas com a forma que ela apoiou esse retrocesso, que ela comemorou tudo isso. Então anunciaram que iriam queimar os livros que tinham da autora em casa, principalmente da saga Harry Potter, né? E ela não se importou muito, de forma bem debochada respondeu: "Eu continuo recebendo os royalties, você queimando o livro
ou lendo. Foi nesse contexto que o Pedro Pascal resolveu se posicionar quando ele curtiu um vídeo do ativista Tariq Rauf que explicava sobre todos esses comentários da J.K. Rowling e instigava o pessoal a boicotar o Harry Potter. I think it has become our mission as the general public to make sure that every single thing that's Harry Potter related fails. That means posting in every single Harry Potter TV show update that comes out, in every single article, posting in the comments that trans rights are human rights, that trans women are women. It means not buying a ticket to Universal to go and see Harry Potter World. Like, if we could boycott Starbucks and McDonald's to the point where they saw massive dips in their sales and had to literally close a ton of stores because the general public just wasn't supporting them anymore, then I sure as hell think that the general public could just make sure that Harry Potter is no longer profitable for anyone that dares to do business with J.K. Rowling. Because that awful, disgusting shit, that has consequences. Além de curtir, o ator também comentou na publicação o seguinte: merda horrível e nojenta, é exatamente isso, comportamento de perdedora hedionda. Um usuário do Twitter chegou a marcar a autora em um tweet dizendo que os seus pensamentos e orações estão com a autora depois da bronca que ela recebeu da Nicola Coughlan e do Pedro Pascal. A pessoa também escreveu que tem certeza que ela irá refletir sobre ser uma perdedora hedionda e lançará um pedido de desculpas por escrito. Vou confessar pra vocês que eu não entendi se o cara tava sendo irônico ou ele realmente acredita nisso. Então, pessoal que é bom no inglês, comenta aqui que a gente quer saber. Enfim, a J.K. respondeu esse tweet: não estou com vontade de pesquisar no Google. Quem são eles? Só que o Pedro não foi parando por aí, porque no fim de junho, agora há pouco, ele foi capa da Vanity Fair e voltou a falar sobre toda essa treta. Nessa entrevista, ele contou que toda essa repercussão sobre as críticas a J.K. Rowling fez com que ele se sentisse na época da escola, que era mandado várias vezes para a diretoria em escolas públicas do Texas, e ele sempre se perguntava quando isso acontecia: o que eu fiz? E sentia um certo medo. Ele também comentou que odeia valentões. Nas palavras do ator: escute, eu quero proteger as pessoas que amo, mas vai além disso, valentões me dão nojo pra caralho. A única coisa que me deixou um pouco angustiado foi: será que estou ajudando? Será que estou ajudando? É uma situação que merece o máximo de elegância para que algo possa realmente acontecer e as pessoas sejam realmente protegidas. Já Armando Artista comentou: mas é um comportamento hediondo de perdedora. E ele disse isso como irmão mais velho para alguém dizendo que nossa irmã mais nova não existe. Ou seja, também foi uma forma de defender a própria existência da sua irmã, né? Na época que o Pedro fez aquele comentário no Instagram, os defensores da J.K. Rowling começaram a compartilhar de forma intensa um vídeo do ator segurando a mão de sua colega Vanessa Kirby, do Quarteto Fantástico, e com isso eles tentaram provar que o ator é muito presunçoso com as mulheres, tenta tirar uma casquinha. Pra Vanity Fair, que é a revista que fez essa entrevista que a gente tava lendo aqui, a Vanessa negou essa acusação e disse que os dois estavam muito nervosos por estarem na frente de milhares de pessoas que amam a história em quadrinho, e o ator queria que ela soubesse que estavam juntos nessa. A atriz até comenta que achou um gesto super adorável e ficou feliz em segurar a sua mão. Agora, voltando pra J.K. Rowling, depois dessas declarações do ator pra Vanity Fair, ela foi até o Twitter debochar da situação. Na imagem que ela compartilhou está escrito: Pedro Pascal fecha Rowling, defende direitos trans e reflete sobre a fama aos 50. Em sua legenda, J.K. ironiza: não posso dizer que me sinto rejeitada, mas persista, Pedro. Deus ama quem tenta. O Pedro Pascal não foi o único famoso que bateu de frente com a autora. Sabe o trio de ouro dos filmes do Harry Potter? Então, o Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint também tiveram desavenças públicas com a autora, e por incrível que pareça, os quatro mantinham um relacionamento bem amigável por anos, mas tudo começa a mudar a partir de 2020, quando a J.K. Rowling passou a fazer comentários cada vez mais pesados contra a comunidade trans.
Inclusive, em 2024, o próprio Daniel revelou que não teve mais contato direto com a autora desde então. Sobre as falas da autora sobre a comunidade trans, o Daniel fala o seguinte: mulheres transgêneros são mulheres. Qualquer declaração em contrário apaga a identidade e a dignidade das pessoas transgênero. Já a Emma escreveu nas redes sociais: pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas. O Rupert admite que tem uma relação complicada com ela, porque apesar de entender que é uma pessoa importante, uma grande autora, é grato a ela, discorda de várias de suas opiniões e que é possível ter um grande respeito por alguém e discordar sobre certas coisas, mas que para ele, mulheres trans são mulheres, homens trans são homens, todos devemos ter o direito de viver com amor e sem julgamento. Estou firmemente ao lado da comunidade trans e faço eco dos sentimentos expressos por muitos dos meus colegas. E parece que ela não ficou nada feliz com essas declarações do trio de ouro dos filmes e foi no Twitter jogar um shadezinho. O internauta comentou, esperando que Daniel e Emma lhe façam um pedido público de desculpas. Estou seguro que você os perdoará. Ela respondeu, não é seguro. Infelizmente, celebridades que aderiram a um movimento que pretende erodir os direitos duramente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para aplaudir a transição de menores podem guardar as suas desculpas para os destransicionários, traumatizados e para as mulheres vulneráveis que dependem de espaços do mesmo sexo. Outra indireta também para os três mais recente foi a resposta dela a um tweet que dizia: qual ator/atriz estraga um filme instantaneamente para você? Ela responde, 3 palpites. Desculpa, mas isso foi irresistível. E ainda nesse tema, J.K. Rowling, Harry Potter, pessoas trans, foi anunciado recentemente pela HBO que eles irão produzir uma série de Harry Potter que a intenção é ser bem fiel aos livros. Para isso, eles contam com a ajuda da J.K. Rowling como produtora, uma figura mega polêmica. Por causa disso, muitos fãs estão ameaçando a boicotar a série se não retirarem a J.K. Rowling, uma pessoa que tem falas muito transfóbicas. E lembram aquele vídeo que o Pedro Pascal curtiu? Falava justamente sobre isso, um boicote, sobre as falas trans da J.K. Rowling, que ela precisava enfrentar pela primeira vez alguma consequência devido ao que ela estava despejando na internet. Mas parece que os chefões da HBO não estão muito preocupados com essa discussão, porque eles entendem que é algo muito da internet, e um dos diretores de conteúdo da HBO comentou o seguinte: essa é uma conversa muito online, com muitas nuances e complicações, e não é algo que vamos abordar. Nossa prioridade é o que está na tela. Obviamente, a história de Harry Potter é incrivelmente afirmativa e positiva. Sobre amor e autoaceitação, essa é a nossa prioridade, o que está na tela. Já outro falou, J.K. Rowling tem o direito de expressar suas opiniões pessoais. Continuaremos focados no desenvolvimento da nova série, que só se beneficiará de seu envolvimento. No fim das contas, como primeira impressão, é até que aleatório ver Daniel, Emma, Rupert, Pedro Pascal contra J.K. Rowling. Mas quando a gente para e analisa o contexto geral, percebemos que vai muito além de uma treta da internet. É sobre dignidade, respeito e direito de existir. E no meio disso tudo, sempre volta aquela velha discussão que gera muitos debates. É possível separar o autor da obra? Você acredita que sim ou não? Comenta aqui, porque agora eu vou indo nessa e tchau!